Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outro fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pela vossa obra maligna, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. A simples leitura da tua palavra já é impactante para as nossas vidas, mas nós clamamos que o teu Espírito Santo nos forneça a iluminação necessária para que compreendamos a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não agir em minha vida, eu falarei em vão. Se o Espírito Santo não agir na vida dos meus irmãos, eles ouvirão em vão. Que o Espírito Santo tenha liberdade e soberanamente venha nos esclarecer a tua vontade. É o que nós clamamos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Bem? Eu não estou me ouvindo bem? Não sei se eu estou sem retorno, ou se eu estou com alguma questão no meu ouvido, ou garganta, estou sentindo meio fechado. Então, se hoje eu gritar além do normal, não se incomodem, tenha misericórdia do pastor. O pastor não está se ouvindo. Eu acho que não é retorno, não. Acho que alguma coisa aqui, eu tenho uma sinusite de vez em quando. Eu não estou me ouvindo bem, não. Mas eu sei o que eu estou falando. O importante é isso. Queridos, nós já sabemos que os irmãos colossenses estavam falhando em manterem-se puros e santos. Isso nós vimos semana passada.
Vimos na última mensagem que esses irmãos estavam misturando sua fé em Jesus com elementos de outras religiões, outro tipo de espiritualidade. De que forma eles faziam isso? Os irmãos dessa igreja estavam rejeitando as doutrinas dos apóstolos e as escrituras sagradas. Eles tentavam se aproximar de Deus através da experiência mística. O que estava acontecendo lá na cidade de Colossos é que os irmãos estavam desprezando a revelação de Deus através das Escrituras, e cada um queria ter sua própria experiência pessoal. E nós vimos aqui semana passada que isso é uma furada, isso é uma roubada. Por quê? Porque se eu não tivesse a revelação de Deus, se eu precisasse de uma experiência pessoal para conhecer a Deus, e pessoal que eu digo, uma experiência mística, uma experiência assim espiritual, mas essas experiências que o povo fala, que viu anjo, que viu Deus, que ouviu voz, essas coisas assim, se eu necessitasse disso, eu estaria à mercê do meu próprio coração e de minhas próprias experiências. Eu nunca saberia quando era Deus que estava falando comigo ou quando é o nosso próprio coração. Hoje, com muito menos, a gente já se confunde. A gente não sabe quando é vontade de Deus e quando é a nossa própria vontade. A gente não sabe quando é vontade de Deus e quando é uma inclinação do nosso coração. Nós já confundimos isso tudo. Muitas pessoas aconselham a gente dizendo o seguinte, se você sentir paz no coração, é porque é de Deus. Irmãos, o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é um enganador, o nosso coração é um corrupto, é o que a Bíblia diz. Então não é uma evidência final da vontade de Deus quando a gente sente paz no coração. Pelo contrário, o meu coração, na maioria das vezes, vai me trair e me conduzir para longe da vontade de Deus. Isso estava acontecendo com os irmãos lá de Colossos, estavam desprezando a doutrina apostólica. Estavam desprezando as escrituras sagradas, o que o Senhor revelou no Antigo Testamento, aos profetas, na lei, o que o Senhor revelou, a autoridade que o Senhor deu aos apóstolos para conduzir a igreja. Isso tudo estava sendo desprezado pelos irmãos da cidade de Colossos, e eles preferiam uma experiência mística. Eu lembrava semana passada que isso é típico daqueles nossos queridos irmãos que cantam que ninguém explica a Deus. Quando os nossos irmãos cantam que ninguém explica a Deus, em outras palavras, eles estão desprezando a revelação que nós já temos de Deus. A Bíblia explica a Deus. Jesus explica a Deus. A doutrina apostólica explica a Deus. Explica. Não esgota a Deus. Não esgota. A gente não consegue entender ou explicar tudo que Deus é. Mas o que nós precisamos para a nossa salvação e o aperfeiçoamento já está explicado pelas Escrituras Sagradas na doutrina dos apóstolos. Mas vivemos dias que desprezam o ensinamento, desprezam o ensino doutrinário para uma experiência pessoal e mística. E isso é muito estranho. Mas como vemos, isso não é novo. Isso já acontecia no primeiro século. Na verdade, irmãos, não existe nenhuma heresia nova. Não existe heresia nova. Tudo é uma réplica, são réplicas do que já aconteceu no passado. Então, Paulo está tratando dessa igreja. O apóstolo Paulo acreditava que os problemas da igreja seriam resolvidos à medida que os irmãos conhecessem mais Jesus. À medida que eles entendessem mais quem é Jesus, a soberania, a supremacia, e não apenas a supremacia de Cristo em nossa vida, mas principalmente a suficiência de Jesus na vida da igreja. Para o apóstolo, se a igreja entendesse sobre a supremacia de Jesus e sobre a suficiência de Jesus, a igreja iria se blindar mais facilmente, se fortalecer mais facilmente contra os falsos ensinos. É isso que o apóstolo trata nessa carta. No texto que nós lemos hoje, vamos para o texto de hoje, Paulo inicia lembrando de duas marcas que provavelmente aquela igreja já tinha tido. Não eram umas marcas atuais,
Paulo lembra de quando ele ouviu falar daquela igreja e duas marcas que aquela igreja tinha, quando ele ouviu falar daquela igreja pela primeira vez. Versículo 3 e 4 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. O apóstolo Paulo diz que ele sempre recebia boas notícias daquela igreja, notícias essas que o levava a dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Paulo não conhecia a igreja dos Colossenses pessoalmente, pois, como nós já vimos, não foi ele quem plantou essa igreja, foi Epáfras. Paulo não conhecia esses irmãos, mas as informações que chegavam até Paulo era de que lá em Colossos havia uma igreja que tinha essas duas marcas singulares: a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A informação que chegava ao apóstolo, o boletim missionário que Epáfras mandava para Paulo, dava conta de que havia na igreja dos Colossenses duas marcas que devem existir em toda a igreja do Senhor: a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Infelizmente, Paulo precisou escrever essa carta justamente porque aquela igreja havia deixado de apresentar essas marcas. O pastor da igreja, Epáfras, buscou a ajuda de Paulo para tratar de uma igreja que estava falhando justamente em sua fé no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, não sabemos ainda se a igreja estava falhando no amor para com os santos, no amor para uns com os outros. Mas na fé em Jesus, a igreja estava falhando. E quando, irmãos, uma igreja falha, ou quando as pessoas falham em sua fé em Jesus, automaticamente falhará em todas as outras áreas de sua vida. É a visão que nós temos sobre Jesus que vai moldar toda a nossa existência. Toda a nossa existência. Por isso que Paulo acerta em ensinar sobre Cristo para a igreja de Colossos. Paulo não para tratar os assuntos de forma em cada detalhe. Isso Paulo fez em outras cartas. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, preste atenção aqui em mim. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele trata problema por problema. Em outras ocasiões, Paulo trata problema por problema. Mas aqui não, Paulo identifica o seguinte: o que esses irmãos precisam, acima de tudo, em primeiro lugar, é entender quem é Jesus. Porque uma vez entendendo quem é Jesus, tudo vai se resolver. Nossa vida em comunidade, nossos relacionamentos, a vida familiar de cada um de nós, nossos planos profissionais e sentimentais, todos, absolutamente todos os nossos projetos de vida dependem de quem é Jesus para nós. Dependendo de quem é Jesus, você vai tomar uma atitude ou outra. Então, inicialmente, Paulo destaca duas marcas que toda igreja precisa ter, mas que aquela igreja não tinha mais: a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Na segunda parte do texto que nós lemos hoje, que vai do versículo 9 ao 12, Paulo fez uma oração por aquela igreja. Do 9 ao 12, que nós temos aqui é uma oração paulina para uma igreja que estava em dificuldade. Em primeiro lugar, Paulo pediu ao Senhor que aquela igreja crescesse no conhecimento. Olha o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que maravilha! Percebam que em sua oração, Paulo não pede que a igreja simplesmente crescesse no conhecimento, no sentido de tornar-se um povo mais culto. Não é isso que Paulo pede.
Paulo não está pedindo ao Senhor que os colossenses fossem um povo mais erudito. Não que seja errado você se desenvolver, ou ter um desenvolvimento, ou orar pelo desenvolvimento cultural e intelectual. Não é isso. Mas o que Paulo pede a Deus é que aquela igreja crescesse, não no conhecimento, mas no conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, a oração não era para que os irmãos acumulassem informações em sua cabeça. Isso é conhecimento. Acúmulo de informações, isso é conhecimento. Mas a oração de Paulo é que os irmãos conhecessem mais, não da letra, mas da vontade de Deus. O apóstolo percebe que o que faltava naqueles irmãos não era erudição nem intelectualidade, não era conhecimento humano. O que faltava naqueles irmãos era conhecer a vontade de Deus. De repente havia bons teólogos na igreja de Colossos. De repente os pregadores eram eruditos, excepcionais. Mas ninguém mais buscava a vontade de Deus. Um detalhe, irmãos, é que Paulo não pede que os irmãos tivessem um lampejo da vontade de Deus, nem que Deus desse àquela igreja uma amostra grátis de sua vontade. A oração do apóstolo era que a igreja transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja bem, o apóstolo não pediu ao Senhor que aqueles irmãos passassem a frequentar a escola dominical e cada um aprendesse um pouco. O apóstolo não estava pedindo que cada crente tivesse, sei lá, se especializasse em algum livro da Bíblia. O apóstolo não estava pedindo a amostra grátis da vontade de Deus. O apóstolo desejava que aquela igreja fosse como acontecesse com aquela igreja o que precisa acontecer com todas as igrejas, que é transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Parece redundância, né? Só parece. É que, segundo o apóstolo, não há outra forma de uma igreja viver sem um conhecimento pleno, mas de uma forma que o conhecimento transborde. É muito estranho um crente que não procura conhecer o que crê. É muito estranho um servo de Deus que não procura a cada dia conhecer mais ainda o seu Deus, a sua fé. Pois bem, vamos seguir. A seguir, Paulo pediu que os irmãos vivessem de forma digna. Versículo 10, somente a parte a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Nesse ponto da oração de Paulo, ele destaca a necessidade de vivermos de modo digno do Senhor, de modo que agrada a Deus, de modo que glorifique o nome do Senhor. Percebam, irmãos, que o versículo 10 é uma continuidade direta do versículo 9, ou seja, para viver de modo digno do Senhor, é necessário primeiro transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, viver de modo digno do Senhor é viver conhecendo e praticando e lutando para cumprir a vontade de Deus. É impossível viver de modo digno do Senhor quem não transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus. É impossível. Essas coisas estão casadas. Não posso querer agradar o Senhor da minha forma. Eu não posso ficar em casa pensando, planejando um jeito de agradar a Deus. Eu vou planejar um jeito, o meu jeito de agradar o Senhor. Não, segundo Paulo, não é isso que acontece. Segundo Paulo, precisamos nos aprofundar no conhecimento de sua vontade. Aí então viver de acordo com a sua vontade. Por isso que, talvez por isso, muitos não queiram o aprofundamento, né? Porque ao nos aprofundarmos no conhecimento de sua vontade, podemos chegar à conclusão que nossa vida está muito aquém da vontade de Deus. E muita coisa precisa ser mudada em nós. A conta é simples, irmãos. Como agradar o Senhor sem conhecer a sua vontade? Impossível.
A seguir, Paulo pediu por frutificação. Aquela igreja deveria frutificar, segundo a oração de Paulo, ainda no versículo 10, a parte B do versículo 10, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aparentemente há um círculo aqui bom, um ciclo bom, virtuoso aqui. Os homens buscam um pleno conhecimento do Senhor, com isso passam a viver de modo digno do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e consequentemente são elevados a conhecer o Senhor ainda mais, e vai se aprofundando a nossa experiência com Deus através do que nós já temos revelado do Senhor, e vai se aprofundando o nosso relacionamento com o Senhor, e assim nós crescemos na graça e no conhecimento. Mas nesse ponto, a oração era para que a igreja desse frutos. A igreja não poderia ser uma igreja inativa, mas ativa. A boa obra que agrada a Deus é aquela que dá frutos, irmãos. Uma igreja ativa é aquela que frutifica. Precisamos lembrar sempre que uma igreja ativa não é uma igreja com um calendário repleto de atividade. Uma igreja ativa, uma igreja viva, não é uma igreja repleta de eventos, não. Uma igreja, não que haja problema nas atividades e nos eventos, mas atividades, eventos, festivais, sem o fruto adequado, é uma tragédia da igreja, é a tragédia da igreja. Uma igreja necessariamente precisa gerar discípulos que gerem discípulos, e assim até o Senhor voltar. Isso é uma igreja que frutifica. Uma igreja que frutifica, é uma igreja que gera discípulos, que geram discípulos. Isso é uma igreja que frutifica. Se nós enchermos isso aqui de pessoas que não geram discípulos, que não discipula ninguém, que não evangeliza ninguém, perderemos uma das grandes marcas de uma igreja viva. Estranho. Há muito o que falar aqui, mas precisamos seguir. Precisamos seguir. Por fim, Paulo pede por fortalecimento espiritual da igreja. Olha o versículo 11 e o 12. Sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Há uma riqueza de detalhes aqui que não dá para a gente pensar em cada detalhe. Mas a igreja de Colossenses estava perdendo a luta contra uma terrível heresia. Por isso o apóstolo pediu então que o Senhor desse força para os irmãos. Força aqui aponta para uma renovação espiritual, um avivamento, pois somente uma igreja renovada, avivada, terá força contra os grandes obstáculos que surgem na história. Uma igreja sem vida, uma igreja sem força do Espírito, se não tivermos renovados, se não tivermos avivados espiritualmente, facilmente nós iremos ceder e perder a nossa guerra para as grandes heresias. Por isso que Paulo, no final de sua oração, pede ao Senhor que fortifique a igreja, que fortaleça a igreja. E assim acaba essa segunda parte do texto que nós lemos. A terceira parte, que vai do versículo 13 ao 16, só agora, depois de falar das lembranças que ele tinha da igreja, depois de orar pela igreja, é que Paulo apresenta a pessoa de Jesus. Na terceira parte do texto que nós lemos hoje, Paulo introduz a pessoa de Jesus. O apóstolo vai usar uma linguagem quase que poética para falar de Cristo. Em apenas alguns versículos, ele vai falar quase tudo que nós precisamos saber a respeito de Jesus. Apenas alguns versículos de Paulo é revelada a pessoa de Cristo e a sua grandeza. Esses versículos são tremendos. Em primeiro lugar, no versículo 13, um dos mais belos versículos da Bíblia, Paulo diz o que Jesus fez pelos pecadores, versículo 13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim Paulo começa a falar de Cristo. Foi o apóstolo João que escreveu que o mundo jaz no maligno. E isso significa que existe um poder espiritual maligno governando esse mundo caído. Aos Efésios, o próprio apóstolo Paulo disse que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência. São esses poderes diabólicos que corrompem a humanidade, levando homens e mulheres a viverem sem freios, sem limites, sem nada que impeça suas iniquidades. Por isso, irmãos, o mundo é cheio de inimigos de Deus, de acusadores da igreja. São homens mentirosos, impiedosos, caluniadores, pervertidos e cruéis. Não há nada de bom neles. Em Efésios capítulo 2, Paulo afirma que o mundo é governado por espíritos enganadores. É esse sistema humano, caótico, perverso, que Paulo chama aqui, na carta aos Colossenses, de império das trevas. Paulo não estava se referindo ao mundo sombrio que a gente vê nos desenhos animados. Nos desenhos animados, nos filmes, o mundo das trevas é apresentado como um outro lugar, uma outra dimensão, um outro planeta sombrio, de escuridão e trevas. Não. O império das trevas que Paulo estava se referindo é uma humanidade caída, controlada por espíritos enganadores, como ele disse aos Efésios, da mesma forma que nós andávamos outrora. O apóstolo afirma que foi desse império maligno que Jesus nos libertou. Aleluia. Foi desse império maligno que Jesus nos libertou. Aleluia. Mas o Senhor não somente nos libertou de um sistema maligno e perverso, mas também Ele, segundo as palavras de Paulo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor arranca o pecador do reino de morte e o estabelece em seu reino eterno. Nós vimos aqui, quando fizemos a exposição do livro do profeta Ezequiel, que quando Israel estava dado como morto lá no cativeiro na Babilônia, o Senhor mostrou ao profeta um vale de ossos secos, que era Israel, que já estava morto. Mas o Senhor falou através do profeta o seguinte: eu vou arrancar vocês de vossas sepulturas. Olha. E vou levá-los para a terra de novo, para a terra santa. Exatamente da forma que o Senhor faz com os pecadores, com seus filhos eleitos, que Ele fez com cada um de nós. Ele nos arrancou de nossa cova, Ele nos arrancou de nossa sepultura, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. O detalhe aqui, mais uma vez, que o apóstolo Paulo não diz que nós nos libertamos do império das trevas. É Ele que nos arranca de lá. No versículo 14, falando de Jesus ainda, Paulo diz que é em Cristo que encontramos mudança de vida. E a igreja precisava disso, não precisava? Como nós precisamos. Versículo 14, no qual, quem? Ele está falando de Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse ponto aprendemos que quando o Senhor age em nossas vidas, nos livrando de um sistema perverso e nos transportando para o seu reino santo, Ele também gera em nós mudança de vida, irmãos. Concluímos então que não há mudança de vida enquanto não houver mudança de reino. É impossível haver mudança de vida para quem ainda está no reino errado, no império das trevas. O cidadão pode até frequentar uma igreja, mas permanece escravo do pecado.
se ele não foi transportado de um reino para o outro reino. Se você ainda vive exatamente da forma que vivia, praticando as mesmas coisas e tendo alegria com as mesmas coisas, então não houve mudança de reino em sua vida. Você ainda carece de uma redenção. Eu ainda careço de uma redenção. No versículo 15, Paulo explica quem realmente é Jesus. Versículo 15. Este, está falando de Jesus ainda, gente, não percam não. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nesse ponto, a palavra imagem, nesse versículo, quer dizer réplica perfeita, é nesse sentido. Ele é réplica perfeita do Pai. Foi o próprio Jesus quem disse que quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é Deus, ou como diz um antigo credo, credo niceno, Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, uma só substância com o Pai. É isso que Paulo está explicando aos irmãos, que ele, Deus, ele é a imagem de Deus, o Deus que nós não podemos ver, nós conseguimos ver em Jesus. Ele é Deus, ele não é semideus. Ele não é outro Deus, ele é Deus, falando de Cristo. Além de afirmar que Jesus é Deus, Paulo também diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso não significa que ele foi o primeiro a ser criado. Jesus nunca foi criado, ele sempre existiu. O Pai eterno só é Pai eterno porque sempre teve um Filho. Então o Filho também é eterno, ele nunca foi criado. O que nós afirmamos que ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Como isso acontece? Não sabemos. Não sabemos. Só sei que como Pai, Jesus também não teve um começo, não teve um início. O Filho também não teve um início. Então não significa dizer, ao afirmar que ele é o primogênito de toda a criação, não significa que ele foi o primeiro a ser criado, como acreditam os nossos primos em terceiro grau, testemunhas de Jeová. Tá gravando, né? Eu esqueço. Depois edita essa parte. O Deus Filho nunca foi criado, como Pai ele sempre existiu. O que Paulo está afirmando aqui é que ele, Jesus, é o primogênito no sentido de ser o primeiro, o Senhor, de ter a primazia sobre toda a criação. Não há nada que exista que não esteja submissa a Jesus. É isso que Paulo está afirmando aqui. O que Paulo está afirmando é que tudo foi feito para ele, por meio dele, por ele e para ele, a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, eu vou ler para os irmãos. Evangelho de João 1, do 1 ao 3 diz assim: no princípio era o verbo. Mais tarde, João vai identificar o verbo como Jesus, correto? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora preste atenção. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo está submisso ao Filho. Tudo está submisso a Jesus. É nesse sentido que Jesus é o primogênito de toda a criação. No versículo 16, Paulo confirma o senhorio de Cristo sobre tudo que existe. O versículo 16 agora de Colossenses 1. Olha o que diz o versículo 16. Pois nele, em quem, irmãos? Em Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Que glória! Essa afirmação de Paulo está em concordância com o que acabamos de ler em João capítulo 1, mas também está em concordância com o que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É Jesus. É Jesus.
É esse Jesus que a igreja de Colossos precisava conhecer. Um Jesus que todo glorioso, primogênito de toda a criação, que tudo está submisso a Jesus, poderes, potestades. Se por acaso aqueles irmãos estavam começando a praticar outro tipo de espiritualidade, procurando consultar outros espíritos falando com anjos ou coisas assim, eles deveriam entender que todas essas potestades espirituais estão submissas a Jesus. Para que isso ficasse claro, seguindo na nossa leitura de hoje, no texto de hoje, ainda para que a igreja entendesse a importância, a primazia de Jesus, Paulo cita 6 marcas que apontam para a divindade, para o senhorio e para a soberania de Cristo. 6 marcas que precisamos correr em cada uma delas. Primeiro no versículo 17. Versículo 17, ponto A, primeira marca, preste atenção aqui, ó. Em primeiro lugar, ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Versículo 17, somente a primeira parte. Ele é antes de todas as coisas. Significa dizer que nada é mais importante do que Jesus. Nada. Nada, irmãos. Justamente por ele ser o primogênito da criação, tudo aquilo que mais amamos, tudo aquilo que mais admiramos, todas aquelas coisas sem as quais nós não conseguiríamos viver, mesmo elas não são mais importantes que Cristo. Para provar que nada é mais importante do que Jesus, Paulo segue no versículo 17 dizendo: nele tudo subsiste. Versículo 17, parte B, que é a segunda marca da divindade de Jesus. Ou seja, ele quem sustenta. Ele não apenas criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Tudo que existe só existe por causa dele. Tudo que amamos, tudo que nos faz bem na vida, só existe por causa de Cristo, porque Cristo os sustenta. Então, além de Jesus ter criado todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Outra marca da divindade de Jesus está no versículo 18. Versículo 18a diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ser a cabeça da igreja não significa apenas que Jesus é o líder da igreja, mas quer dizer também que Jesus é quem dá vida, poder e a força necessária da igreja. Tudo que a igreja precisa vem de Cristo, vem da cabeça. Ao mesmo tempo que ele governa a igreja, ele também dá vida e dá força. Ele governa a igreja, dando à igreja tudo que a igreja necessita. Como diz um dos hinos de nossa tradição, é Jesus o fundamento da igreja. Versículo 18, parte B, outra marca da divindade de Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus não foi o único caso de ressurreição na história, mas ninguém ressuscitou como Jesus. Em todos os outros casos de ressurreição, a pessoa ressuscitava e depois, mais cedo ou mais tarde, morria de novo. Onde está Lázaro essa hora? Onde está Lázaro? O filho da viúva de Naim, está onde essa hora? Jesus foi o único que ressurgiu para nunca mais morrer. O único que teve a vida para nunca mais morrer. Mas eu não vou ler para os irmãos, mas Paulo vai deixar isso muito claro em outro momento, quando ele diz que foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Paulo termina falando aos romanos o seguinte: então, quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que Paulo está falando aos Colossenses aqui, que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Por isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor de todos. Ele é Senhor somente dos vivos? Não, irmãos. Ele é Senhor dos mortos também. Ele é Senhor de todos. No versículo 19, encontraremos uma outra marca da divindade de Cristo, a quinta marca. Versículo 19: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora Paulo fala mais diretamente aos irmãos
lá da igreja dos Colossos, mas indiretamente a todos nós. Os colossenses estavam começando a acreditar que havia uma área, né, uma esfera espiritual, onde estavam os espíritos evoluídos, os espíritos intercessores, os anjos ministradores. Os colossenses acreditavam nessa esfera, não era o céu não, era uma esfera espiritual, imaterial, que eles chamavam de plenitude. Então tudo que eles queriam, tudo que eles desejavam era ter acesso, contato a essa área, a essa esfera espiritual chamada de plenitude. Paulo chega para eles agora e escreve o seguinte, ó: é em Cristo que habita toda a plenitude. Tudo que vocês necessitam para o proveito espiritual de vocês, vocês encontrarão em Jesus. Qualquer tipo de espiritualidade é perda de tempo se não estiver nos levando a Cristo. É isso que Paulo está explicando aos irmãos. E por fim, falando de Jesus ainda e da divindade de Jesus, no versículo 20, Paulo diz o seguinte: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, ou melhor, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo lembra aos irmãos colossenses que nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus nos reconciliou com o Pai. Um espírito evoluído não tem poder de reconciliar pecadores com o Pai. Anjos não têm poder de reconciliar pecadores com o Pai. Líderes religiosos não têm o poder de reconciliar pecadores com o Pai. Paulo está falando o seguinte: quer ver a prova que Jesus é Deus? Ele tem o poder, pelo sangue de sua cruz, de reconciliar os que eram inimigos, reconciliando pecadores com Deus Santo. Só Jesus pode fazer isso. Finalizando na quarta parte do texto que nós lemos hoje, do versículo 21 ao 23, Paulo faz uma aplicação direta aos irmãos colossenses. Mesmo depois de tudo que o apóstolo escreveu, os irmãos colossenses poderiam pensar que eles não se encaixavam naquela exortação. Por isso foi necessário que o apóstolo se voltasse diretamente para a igreja e afirmasse o seguinte: é de vocês que eu estou falando. Versículo 21 e 23 diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé e alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está lembrando aos irmãos o seguinte: a obra de Jesus foi por vocês também. Vocês não é ninguém especial, diferente dos outros que não dependiam da obra de Cristo. A obra de Cristo alcançou vocês também. Paulo deixa claro aqui nesses versos que a obra de Cristo era para que a igreja fosse apresentada diante de Deus santa, inculpável e irrepreensível. Mas ele deixa o alerta: se é que permaneceis na fé e alicerçados e firmes. Para isso. E assim termina o texto dessa manhã. É óbvio que a principal doutrina que nós aprendemos aqui, irmãos, é a doutrina de Cristo, é cristologia. E precisamos diariamente lembrar de Cristo, porque diariamente nós nos esquecemos de Cristo. Nós estamos funcionando com pequenos grupos, e a experiência que nós tivemos do primeiro encontro é que os crentes não sabem os princípios básicos da fé, que é o Evangelho, quem é Deus, quem é Jesus, os pequenos rudimentos, os elementos básicos de nossa fé. É necessário nós nos voltarmos às Escrituras Sagradas hoje
e nos lembrarmos quem é Cristo em nossa vida, e só vale para a gente o Cristo verdadeiro. Eu não posso chegar aqui e imaginar, idealizar, pintar um Cristo diferente daquele que está revelado nas Escrituras para os irmãos, com o intuito de agradá-los mais. Eu não posso fazer isso. Se eu não me engano, foi Dr. Sproul, que já dorme no Senhor, quem disse: ou vocês me dão, ou dar-me o Cristo bíblico, ou não me deem nada. Eu quero o Cristo bíblico ou nada. Palavras de Sproul. Eu quero terminar a mensagem de hoje com 4 aplicações diretas e práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, o pleno conhecimento da vontade de Deus mudará radicalmente nossa vida. A palavra de hoje pode nos lembrar que temos lutado insistentemente para realizarmos nossos planos pessoais. Todos nós temos planos e projetos de vida e é importante que os tenhamos. Sabemos muito bem quais são os nossos planos, mas a pergunta de hoje é: quais são os planos de Deus? Que saiamos desse culto hoje questionando se temos nos importado de verdade com os planos de Deus ou somente com os nossos desejos. Saber o que o Senhor deseja para as nossas vidas, é saber o que o Senhor deseja para a sua igreja, deve ser os grandes temas de nossas orações. Que saiamos daqui hoje assim: Senhor, o que o Senhor deseja para mim, o que o Senhor deseja para a nossa igreja, são com os planos do Senhor que devemos nos importar em primeiro lugar. Em segundo lugar, conhecer Jesus de forma plena também muda a vida de qualquer pecador. Não há ninguém, por mais pecador que seja, que esteja fora do alcance das mãos de Jesus. Então, todos os que não conseguem se livrar de sua própria vida de pecado, pode hoje clamar ao Senhor. É Ele quem nos liberta. Terceira aplicação. Vimos que tudo que existe, existe por causa de Cristo. Se Jesus é o centro de todas as coisas, se tudo gira em torno dele, se o universo gira em torno de Jesus, se Jesus é o centro do céu e da terra, por que ele não seria o centro de nossas vidas? Por quê? Sendo assim, surgem outras perguntas. Como sua vida profissional pode glorificar a Jesus? Como sua vida familiar pode glorificar a Jesus? Como nossos relacionamentos podem glorificar a Jesus? Onde está Jesus em nossa semana? Onde está Jesus em nossos momentos de descanso, de folga, de férias? Lembremos, irmãos, tudo que existe, existe por causa dele e para ele. E a última aplicação: acreditar que Jesus é o cabeça da igreja deve obrigatoriamente nos levar na direção da oração. Não podemos dar um passo sequer como igreja sem ter certeza que essa é a vontade de Deus. A grande pergunta de nossos debates não deveria ser o que eu acho, ou o que você acha, ou o que eu prefiro, ou o que você prefere, mas sim, o que Deus deseja para a nossa igreja. Oremos para transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que Jesus seja Senhor da nossa história. Pessoal do louvor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado. Sempre que a Tua palavra brada nesse lugar, nos faz perceber como estamos muito distantes do ideal da Tua vontade para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós e falar conosco ainda. Nossa oração nesse momento é que nós, como igreja, mas que também cada um de nós individualmente transbordemos do pleno conhecimento da Tua vontade, ó Pai. Para que Jesus seja glorificado em nossa vida. Para que vivamos de modo digno de Jesus. Não nos esqueçamos que Ele é sobre todas as coisas e tudo é para Ele.